Olá, muito boa tarde. No ar o Band Cidade, primeira edição. O sossego dos moradores de Redenção da Serra foi interrompido com explosões por volta de 5 horas da manhã de hoje. Já já, os detalhes do roubo de 2 caixas eletrônicos da única agência bancária da cidade. A falta de chuva virou motivo de preocupação. O número de queimadas na região aumentou em quase 50% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2015. A consequência disso reflete na saúde das pessoas, dos animais e do planeta. Por isso, as autoridades pedem ajuda para as pessoas denunciar os incêndios criminosos. Eles passam horas por dia monitorando os terrenos da América do Sul, principalmente essas áreas verdes que aparecem na tela, florestas e matas, locais de preservação ambiental. O objetivo dos pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é orientar os órgãos de fiscalização, emitir alertas e estudar o impacto dos incêndios para a natureza. O banco de dados aponta que o panorama do Brasil é preocupante. De 1º de janeiro até 10 de julho deste ano, foram registrados 31.064 focos de queimada, 45% a mais do que no mesmo período de 2015. O aumento é devido sempre à atuação humana, seja acidental, seja proposital. Isso num contexto que é característico dessa época do ano, onde nós temos um clima muito seco, temperaturas altas, umidade relativa muito baixa, insolação solar muito forte, o que cria condições ideais para a vegetação secar e para o uso do fogo na vegetação. Aqui no Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, Santa Branca e Areias lideram o ranking de número de queimadas. Foram 7 casos somente nos 10 primeiros dias de julho nesses 3 municípios. Logo depois vem Taubaté com 6 registros. E ao longo da Via Dutra há uma grande quantidade de focos de incêndio. A maioria deles não evoluiu para uma grande queimada, mas mesmo assim os números assustam. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, no primeiro semestre deste ano foram contabilizados 206 casos em matas próximas às pistas, entre as cidades de Jacareí e Queluz. Esse número é praticamente 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 72 focos. De acordo com a administradora da Via Dutra, as bitucas de cigarro são a causa principal. A Lei de Crimes Ambientais determina uma pena de 6 meses a 4 anos de prisão a quem provocar incêndio em mata ou floresta. Também há uma multa de até R$1.000 por hectare atingido. Este agente da Defesa Civil de Taubaté explica que a legislação tem pouco efeito, já que é muito difícil identificar os autores. Por isso, denunciar é a grande arma contra os criminosos. Nós entendemos que é importante, especialmente se a população denunciar. Não necessariamente direto para o bombeiro ou para a Defesa Civil. Ela pode ligar, por exemplo, aqui em Taubaté para uma secretaria que é de serviço público para falar, olha, tem um vizinho meu que está colocando fogo em mato, e os fiscais vão até o local e conseguem aplicar uma multa e até prevenir a queimada. A previsão para os próximos meses é de que o tempo continue seco, com poucas chuvas. E assim, as queimadas devem continuar. Então, quando você tem uma queimada próxima a uma estrada, a fumaça causa os acidentes com mortes de pessoas, perdas de propriedades. Aí você tem um segundo efeito que a gente chama mais regional. Quando você tem muitas queimadas numa região, a população começa a sofrer com a poluição do ar que se torna muito intensa. A terceira escala, que é bem mais ampla, estamos falando do planeta como um todo, onde as emissões das queimadas brasileiras são consideradas como um dos principais fatores na análise, nos estudos de mudanças climáticas, de composição química da atmosfera. Tá dado o recado. Aqui no estúdio eu recebo o capitão do Corpo de Bombeiros, Glaucio Cafalque. Obrigado pela presença, capitão. Boa tarde. Boa tarde. Capitão, a gente está vendo aí o transtorno que causa o incêndio, a queimada. Ainda tem muito incêndio criminoso? É a maioria, pode-se dizer assim ou não? É muito difícil da gente avaliar as causas do incêndio depois que ele ocorre. Mas pelas características do atendimento, a gente entende que a maioria dos incêndios são provocados diretamente por a intervenção humana. Seja ele criminoso, próprio para realmente colocar fogo numa grande área, ou às vezes pelo descuido, falta de atenção, da pessoa não tomar os cuidados que deveria.
Porque a pessoa às vezes quer colocar fogo ali num monte de mato, numa coisa. Ah, não, é só que um vento leva aquele fogo para uma área vizinha que pode ser muito grande, né? É assim. Exatamente. Por isso a gente orienta, né, os proprietários de grandes propriedades ou até médias propriedades fazer aceiros nas suas propriedades, né, deixar aquela faixa de terra sem vegetação para evitar que o fogo se propague por uma extensão muito grande. Para que as pessoas que limpam os terrenos, que elas tirem o mato, recolham o mato. Porque às vezes a pessoa faz a limpeza do terreno, deixa o mato, aí vem alguém e taca fogo, aí fica aquilo queimando, traz, como foi falado na matéria, traz problema respiratório para a população, acaba contribuindo com a poluição também. A bituca de cigarro, né, a ponta de cigarro, o motorista geralmente joga acesa, né, do veículo numa beira de rodovia, numa beira de estrada rural. Isso realmente pode ocasionar um incêndio de grandes proporções? Sim, temos uma incidência muito grande de incêndios próximos das rodovias. Provavelmente deve ser provocado pela bituca do cigarro que o motorista joga. Então a gente pede para a pessoa não fazer isso aí, porque principalmente nas estradas rurais, né, sem monitoramento das concessionárias das rodovias, esse fogo também se propaga por extensões muito grandes. Agora, a população pode ajudar? A população vê incêndio e fala assim, alguém já avisou, todo mundo acha que o outro já avisou, ninguém avisa. Quando veja um incêndio numa beira de rodovia ou numa área de grande mato, um incêndio que está pequeno, ela deve ligar para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar? Como é que ela faz para ajudar vocês? Sim, ela pode ligar 193, né? Nós temos um problema muito sério, que nós temos hoje em Taubaté 3 viaturas de incêndio por dia. E na época de queimadas, o número de ocorrências chega a 20, 25 ocorrências. E é inviável para o Estado manter 25 viaturas de incêndio numa cidade do tamanho de Taubaté. Então, às vezes, essas ocorrências demoram para ser atendidas, que o bombeiro apaga uma, depois vai para outra, depois vai para outra. Então, a gente conta com o apoio da Defesa Civil, que nos ajuda muito. O bombeiro desenvolve, junto com a Defesa Civil, também treinamento das comunidades rurais, para que a própria população, quando vê o foco de incêndio, principalmente dentro da sua propriedade, que ela mesma possa atuar. O projeto RINEM funciona nessa época por causa de queimada também? Sim, a RINEM, né, é uma rede integrada de emergência que envolve várias empresas e vários órgãos públicos que e muitos privados. Têm, né, caminhão-pipa. Sim, então, nos grandes incêndios, a gente solicita apoio, eles vêm e ajudam muito. Perfeito. Então, a pessoa que vê qualquer problema com fogo, 190, 193, indiferente? 193, princípio 193, né? Mas se quiser ligar 190, ele acaba retransmitindo a ligação. Acaba chegando para que vocês possam fazer o atendimento que, infelizmente, não para, né? Os caminhões não param na base nessa época. Não para. A partir das 4h30 da tarde, já começa a sair para fogo em mato, já não volta mais. Todos os caminhões de incêndio acabam ficando empenhados nessa atividade. A gente espera que se diminua esse número de casos de incêndio, que os bombeiros consigam fazer um bom trabalho. Obrigado, capitão, pela atenção com o Band Cidade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado. Olha, em instantes aqui no Band Cidade, bandidos explodem os caixas eletrônicos da única agência bancária de Redenção da Serra. Dá só uma olhada. O crime foi no final da madrugada. Agora 1h03.